Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Felipe e hoje a gente vai ler mais uma entrada do livro Estoicismo Diário. Hoje entrada número 260. Hoje é dia 17 de setembro de 2021, uma sexta-feira. Não esquece de se inscrever no canal e apertar o sininho de notificações, tá bom? Lidando com haters. E se alguém me desprezar? Deixe-os. Mas garantirei que eu não seja pego fazendo ou dizendo algo desprezível. E se alguém me odeia? Deixe-os. Mas vou providenciar para que eu seja gentil e bem-humorado com todos, e preparado para mostrar até mesmo ao hater onde ele errou. Não de uma forma crítica ou para mostrar que sou paciente, mas de forma genuína e útil. Marco Aurélio, Meditações 11.13. Quando alguém tem uma opinião forte sobre algo, geralmente isso diz mais sobre a pessoa do que a opinião em si. Isso é especialmente verdadeiro quando se trata de ressentimento ou ódio de outras pessoas. É uma triste ironia que os preconceituosos muitas vezes abriguem atrações secretas para aqueles que odeiam publicamente. Por esta razão, o estoico faz duas coisas quando encontra ódio ou opinião negativa nos outros. Eles perguntam: esta opinião está sob meu controle? Se houver uma chance de influência ou mudança, eles a aproveitam. Mas se não houver, eles aceitam essa pessoa como ela é e nunca odeiam alguém que os odeia. Nosso trabalho já é difícil o suficiente. Não temos tempo para pensar sobre o que as outras pessoas estão pensando, mesmo que seja sobre nós. Isso aqui mostra que a gente tem um certo narcisismo, né? Quando outra pessoa está pensando sobre a gente quer, de alguma forma, poder controlar o pensamento das pessoas para que o pensamento dela seja parecido com a imagem que nós temos sobre nós mesmos, né? Isso é interessante, da gente querer controlar o que as outras pessoas pensam em relação a nós. E por isso que a gente faz várias coisas, né? Às vezes a gente compra coisa que não precisa, tenta ganhar status, tudo para que outra pessoa pense em nós de uma certa maneira, né? Isso é interessante, como a gente quer que outras pessoas façam isso, né? Mas aqui a parte mais importante que é interessante é haters. Aqui eu deixei do jeito que tá em inglês, né? Mas é interessante que o Marco Aurélio é que como ele era um político, né, um imperador, ele teve que aprender a lidar com haters, o que a gente só tá vendo hoje em dia, né? Essa massa de pessoas odiando outras pessoas, né? Mas é uma dica, né, um conselho que foi dado há muito tempo e ainda é válido hoje em dia, né? Então o que ele está basicamente dizendo é que não tem muito o que você fazer, né, com essas pessoas que os odeiam. E aqui o autor ele completa falando que o estoico mesmo só pode fazer duas coisas. Ele pode se perguntar se isso está sob controle, ou seja, se você é possível mudar a opinião, o que eu particularmente acho muito difícil, acho que a maioria das pessoas pensa da última vez que você estava aberto, né, a ser convencido de uma opinião contrária àquilo que você achava. É muito difícil. A gente se apega demais às nossas opiniões e a gente não quer que ninguém as desafie, né? Então, eu acho muito difícil, apesar disso poder ser uma abertura. Se a pessoa te der essa abertura, é interessante você usar ela para influenciar essa pessoa, mudar essa pessoa, mas eu acho muito difícil. E se não houver, o que pra mim é a maioria dos casos, você simplesmente tem que aceitar a pessoa como ela é, né? Não adianta você tentar mudar uma pessoa porque ela primeiro ela tem que estar disposta a mudar. E outra, uma coisa mais importante, na verdade, é que para você mudar alguma pessoa, você tem que estar absolutamente certo daquilo que você está fazendo, né? Imagina que você tenta mudar uma pessoa por um argumento que você achava válido, né? E sei lá, daqui 1 ano, 2 anos você muda de opinião, né? E aí você convenceu um monte de gente, né? Você ficou jogando opinião na cara das pessoas de uma coisa que você nem acredita mais. Então é uma coisa meio arriscada, né? Você ter tanta certeza assim a ponto de querer convencer outras pessoas e a ponto de ter certeza que você nunca vai mudar aquela opinião. É uma coisa meio perigosa, porque você está brincando com influenciar outras pessoas por coisas que você não está 100% certo, né? Ou que você não tem uma certeza assim absoluta. E muitas vezes isso acontece porque a gente não reconhece que nossas certezas mudam com o passar do tempo, né? Muita coisa, às vezes, a gente achava que era correto 5, 10 anos atrás, hoje em dia a gente nem acha mais, né? E quem sabe quantas pessoas a gente não tentou convencer dessa verdade, que hoje em dia nem é mais verdade para nós. Então ela é muito perigosa, né? Por isso que aqui eu particularmente prefiro evitar esse tipo de coisa. No passado, nossa, eu era exatamente a pessoa com opinião forte, né? Sobre tudo, né? Isso geralmente diz mais sobre a pessoa. A pessoa que tem essa opinião, ela geralmente acha que está certo sobre tudo e ela tem que impor essa opinião em outras pessoas, né? Com o tempo eu aprendi, primeiramente, que muito provavelmente eu estou errado e por isso não faz tanto sentido eu ficar
empurrando minha opinião na cabeça das pessoas, né? Principalmente, além disso, porque eu posto errado e porque normalmente, elas têm a opinião delas e elas não querem ser convencidas por nada, né? A pessoa tem que estar aberta, assim, a crescer, a se desenvolver, a ver outras coisas de outros pontos de vista para ela conseguir progredir. Então eu acho que, resumindo, é isso aí que a gente tem hoje, porque para falar hoje, né? E essa é a forma que você deveria tentar usar quando você tiver um hater na sua vida, tá bom? O que não é muito comum na vida de todas as pessoas, mas também para lidar com opiniões fortes com outras pessoas e com que você tem em relação a coisas e você quer passar para as pessoas e também que você recebe de outras pessoas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e eu falo com vocês amanhã. Tchau, tchau.